Olá, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à aula semanal número 2. Essa aula é uma aula que acontece toda terça-feira, às 11 horas da manhã, para quem quer aprender como engajar a sua equipe hoteleira, diminuir o turnover e garantir hóspedes encantados com consistência. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os 3 pilares da motivação e como que você, sendo líder dentro dos hotéis, né, líder hoteleiro, pode usá-los para engajar a sua equipe de uma forma sustentável, né, a longo prazo, que traga consistência também nesse engajamento. Então, antes de mais nada, eu queria trazer para vocês a ideia de que é muito importante a gente ter clareza que o engajamento ele não é sorte, ele não é dom, né? Claro que existem pessoas que têm mais facilidade em manter equipes ali engajadas, seja pela personalidade, pelo carisma, etc. Mas é muito importante a gente ter consciência de que, independente da sua personalidade, independente se você é mais introvertido, mais quietinho, se é um líder que não é muito expansivo, né? Ou então se você é mais discreto ou mais comunicador, às vezes é o oposto, né? Muito extrovertido. Enfim, independente de qual seja o seu perfil, o que eu quero falar aqui para você hoje é que engajamento é técnica. E existe uma forma de fazer isso construída, que você consegue construir com técnica, com conhecimento diariamente. Né? Então, se você já tentou engajar a sua equipe, seja com bônus, seja com discursos ali motivacionais, ou com cobranças, às vezes mais incisivas mesmo, né? Que às vezes quando a gente não consegue de uma determinada forma, a gente vai para o outro extremo, né? A gente tenta fazer ali uma postura mais incisiva e você não viu um resultado duradouro, então essa aula ela é para você. Hoje você vai entender a essência da motivação humana e como que você consegue utilizar isso na sua equipe dentro do hotel. Então, hoje o que a neurociência e a psicologia organizacional defendem e mostram é que existem 3 ingredientes, digamos assim, 3 pilares da motivação. E eu vou abordar cada um deles aqui e dizer para vocês como que vocês conseguem usar desses 3 pilares para conseguir manter a equipe de vocês engajada aí dentro do hotel a longo prazo, apesar de todas as demandas específicas, né, que tem a hotelaria, as escalas 6x1, as metas, a operação que é muito exigente, tem sempre muita coisa acontecendo, né, para a gente resolver no dia a dia. Apesar disso tudo, você pode sim incluir esses 3 pilares, né, formas práticas de você conseguir visualizar e viver na prática esses 3 pilares juntamente com a sua equipe. Então, vamos lá. O primeiro pilar, né, que rege a motivação humana é a autonomia. Então, as pessoas, todo mundo tem uma necessidade de ter um senso de controle da própria vida, de controle das suas ações, de controle dos resultados que gera para a sua própria vida, dentro do seu próprio trabalho. Então, é muito importante a gente, como líder, trazer esse senso de escolha. Então, quando a equipe sente que tem liberdade para decidir o como fazer, ela se sente mais dona, né, do resultado. Então, como que você consegue aplicar esse pilar dentro da hotelaria no seu dia a dia? A primeira dica é você delegar, dizendo o que deve ser feito e deixar a equipe definir o como vai ser feito, né? Esse é o papel, garantir que as coisas sejam feitas, mas não necessariamente elas precisam ser feitas por você. Então, delegue tudo o que for possível, porque isso traz sim uma sensação de autonomia e de crescimento e desenvolvimento para a equipe. Então, a principal forma, né, de você dar autonomia para alguém é realmente delegando tarefas. Então, é isso. Tudo que você puder, delegue. Eu gosto muito de dizer que o insubstituível
ele é também impromovível. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos líderes, e talvez você tenha, né, abaixo de você uma equipe de líderes que lideram outras equipes, né? Então é muito importante passar essa ideia para eles, porque normalmente o que acontece? A liderança, quando a gente está falando ali de coordenação, supervisão, gerência, muitas vezes também, eles têm muito receio de delegar suas tarefas, de ensinar as pessoas que estão abaixo a realizarem as tarefas que são realizadas por eles hoje em dia, porque o pensamento que vem mas se todo mundo sabe fazer, né, se a minha equipe sabe fazer o que eu faço, então, para que eu vou ficar aqui depois? Né? Existe um receio ali de se tornarem dispensáveis, né? Desnecessários no dia a dia. Isso é um grande erro, porque como a frase disse, quando eu disse para vocês agora há pouco, se você é insubstituível, você também é impromovível. Ou seja, se ninguém faz aquilo que você faz, você nunca vai sair dali. Que aquilo que você faz precisa ser feito. Então, se só você sabe fazer, dificilmente você terá uma promoção, né? Então, trazer essa ideia para dentro da equipe para que os incentive a delegar, a ensinar as pessoas mais abaixo deles a assumirem mais funções, porque isso dá esse sentimento de autonomia e de desenvolvimento para as pessoas, e é também uma oportunidade para a liderança de assumir funções mais estratégicas. E assim a gente vai crescendo e, ao mesmo tempo, engajando, né, e motivando as pessoas. Então, quando você for fazer isso, evite ali o microgerenciamento. O que eu quero dizer? Deixa claro, por exemplo, que você tem 2 VIPs chegando essa semana e que eles precisam, que você gostaria que eles fossem encantados, são pessoas muito, muito importantes, que você gostaria que a equipe proporcionasse um acolhimento diferenciado, que eles realmente se sentissem ali acolhidos. Mas você não precisa dizer o como, né? O como você deixa em aberto para que a equipe consiga determinar, né, e decidir, ter essa autonomia de como que eles vão fazer isso. Segunda dica para você dar autonomia é você fazer perguntas que estimulem o protagonismo. Vou dar exemplo aqui de algumas. Então, em vez de você dar as respostas prontas, inclusive isso é uma prática super saudável para criar uma cultura mesmo de protagonismo e de foco na solução e não de foco no problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando trouxerem um problema, né, um questionamento, você devolver a pergunta. Olha, o que você sugere nessa situação? Como que você sugere que a gente consiga, para a gente conseguir resolver isso? O que você sugere que a gente faça? Isso vai incentivando e estimulando as pessoas a buscarem soluções por si próprias, a terem uma capacidade de autonomia e de futuramente não precisarem de tanta validação da liderança, né? E isso nos proporciona também mais tempo livre dentro da liderança, mais tempo estratégico, né? Que é o que a gente busca dentro da operação. Então, devolvam sempre essas perguntas que trazem autonomia. O que você sugere para resolver isso? Qual a abordagem que você acha que encantaria mais o hóspede nessa situação? Isso vai demonstrando também para a pessoa que a opinião dela, o que ela pensa, o que ela traz é importante. E isso vai gerando também essa cultura de tirar tudo das costas da liderança, que às vezes se sente muitas vezes sobrecarregada justamente por causa disso. Porque todas as soluções vêm através da liderança, todas as sugestões vêm pela liderança. E não precisa ser assim. Só que você precisa ter essa cultura de incentivar isso dentro da sua equipe e dar essa autonomia para que eles consigam, de fato, trazer soluções, né? A terceira dica para dar autonomia é você estimular a criação de melhorias operacionais. Como que você faz isso? Lançando meio que mini desafios. Então, olha, eu estou vendo que a gente está tendo esse problema recorrente durante a liberação dos quartos. O que vocês sugerem para que a gente consiga resolver isso de uma forma simples e prática? Que sugestões vocês têm? Então, mais uma vez, incentivando que eles tomem a frente dos problemas, que eles tragam soluções, que eles testem, né? Vocês podem ter, tipo, dentro de uma equipe, sugestões diferentes. Então, olha, vamos testar essa semana o que a Joana está falando e semana que vem a gente traz o que o Martim está sugerindo, por exemplo, e a gente testa.
né? Façam com que eles se sintam importantes também ali, as soluções que eles tragam sejam validadas, né? E sejam testadas, e isso traz esse sentimento de engajamento e também de importância, né, do que eles trazem. A quarta dica, e essa é fundamental que aconteça, é você criar um ambiente em que a equipe possa, obviamente com todo respeito, que ela tenha liberdade de discordar, de questionar, de propor, porque é muito melhor você ter uma equipe, como é que eu vou chamar? Conflitos construtivos, né? Os conflitos, eles são muito produtivos, eles trazem soluções, levantam, né, problemas e soluções muito mais rápida do que o oposto, que o oposto a conflitos construtivos seria uma falsa harmonia, né, em que todo mundo concorda com tudo que você fala e, no final das contas, eles não estão comprando de verdade a sua ideia, porque eles não estão se colocando, se posicionando, falando o que eles estão pensando. Então, existe essa falsa harmonia em que eles meio que fingem que estão concordando, mas na hora de implementar, como eles não abraçaram a ideia genuinamente, é implementado, passa a expressão, meia boca, né? Eles não fazem com tanta ênfase, eles pulam passos, porque eles não estão de verdade acreditando naquilo que você está propondo como solução. Então, envolva a equipe nas soluções, dê de fato ouvido ao que eles trazem e liberdade para que eles discordem mesmo. Olha, eu acho que assim não é bom, acho que assim vai gerar essa questão no hóspede, acho que isso daqui vai dificultar a operação, acho que o check-in poderia ter sido feito do grupo em outro local, etc. Então, incentive que eles tragam, que eles discordem, que eles discutam, até que vocês cheguem a uma solução otimizada, né? E isso vai também de acordo com o nosso pilar de autonomia, que é um dos pilares do engajamento de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. A gente tem essa sensação de ter a rédea, né, do nosso trabalho, da nossa vida, das nossas soluções. E por último, dentro do pilar de autonomia, eu queria sugerir que vocês destacassem exemplos de sucesso de quem usou bem a autonomia. Então, por exemplo, olha, na semana passada, a Ana, né, da recepção, ela viu um hóspede que estava cansado e ela conseguiu adiantar o check-in, ela foi na Gov, ela antecipou o quarto, ela ajudou na preparação que faltava, o hóspede ele chegou muitas horas antes, etc., e isso gerou um elogio direto no TripAdvisor ou no Booking, por exemplo. E é isso que a gente quer, né? Então, parabéns, Ana. Foi muito legal essa iniciativa, essa prontificação, né, para solucionar ali, para antecipar a necessidade do hóspede. Então, quando você faz isso, você estimula, né? Você incentiva que as pessoas tenham mais essas iniciativas, tomem essas iniciativas e tenham mais essa autonomia, tá? Então, esse é o pilar número 1. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês um mapa mental em que a gente vai resumir, a gente vai resumindo juntos o que a gente vai falando aqui. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. 3 pilares da motivação. Então, a gente viu o primeiro, que é a autonomia, e aqui a gente viu as 5 sugestões de como gerar autonomia dentro da equipe do hotel. Então, a sugestão número 1, delegue dizendo o que e deixa a equipe definir o como. Então, você dá clareza do destino e liberdade ali no caminho para como eles vão decidir fazer isso. Faça perguntas que estimulem o protagonismo. Estimule a criação de melhorias operacionais. Crie ambientes em que a equipe consiga, né, discordar, questionar, propor novas soluções. E aqui, por último, destaque exemplos de sucesso de quem usou bem, né? Então, agora, no segundo pilar, a gente vai falar, deu spoiler ali, né, no mapa, de excelência. O que é essa excelência? A excelência é um sentimento que a gente precisa ter
para se sentir engajado, de que a gente está se desenvolvendo continuamente. Então, a gente precisa, todo ser humano, para se sentir engajado, motivado com alguma coisa, a gente precisa ter a gente tem essa necessidade de sentir que a gente está evoluindo, que a gente está se desenvolvendo. E como que a gente consegue fazer isso no dia a dia, com a equipe, com toda a operação rodando, etc. Eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês aplicarem esse pilar, tá? A primeira sugestão é vocês fazerem reuniões 1 a 1, então sessão 1 a 1, quinzenais, com foco em desenvolvimento. Então, a reunião 1 a 1 é um momento em que você tem individual com cada um do seu time, em que você vai ter a oportunidade de perguntar para a pessoa como que ela está se sentindo, o que ela gostaria de desenvolver mais, como que você pode ajudá-la a melhorar, etc. Então, isso, como é quinzenal, você consegue acompanhar a longo prazo o desenvolvimento da pessoa. Então, traz esse sentimento de um desenvolvimento contínuo. E nesse 1 a 1, você vai trazer o que eu vou sugerir em seguida, né? Você pode trazer isso a cada mês, né? Uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Na aula 1 eu expliquei como fazer, né, um PDI de uma forma super simples para vocês conseguirem aplicar. Então, quem não sabe, não tem um implementado, corre lá, dá uma assistida na aula 1, que tem um formato super simples, super fácil de ser aplicado. Com toda a equipe e no dia a dia também da hotelaria. Então, esse plano de desenvolvimento, você vai acompanhá-lo também durante sessões 1 a 1. Não precisa ser em todas as sessões, quando você achar que faz sentido, a minha recomendação é você olhar para ele pelo menos uma vez por mês. E esse plano de desenvolvimento, que é o momento em que você para ali e descreve, né, o que a pessoa está fazendo bem, que ela deve continuar fazendo, o que ela deve parar de fazer, e principalmente o que ela deve começar a fazer para desenvolver novas tarefas, e isso é acordado, né, com ela, de acordo com os objetivos que ela tem dentro do hotel, objetivos de vida, enfim, que vocês definiram juntos como um plano de desenvolvimento mesmo individual. Então, você vai acompanhando e trazer isso de uma forma, como é que eu vou dizer, presente, de uma forma intencional, traz esse sentimento de que sim, você está cuidando, a pessoa está se desenvolvendo, e traz para a pessoa uma consciência também desse trajeto, né? Não é só a gente sai daquele modo do deixa a vida me levar, né? Vai desenvolvendo uma coisa aqui, outra ali, e a gente traz intenção e propósito para tudo que a pessoa está fazendo e se desenvolvendo ali. Então, isso é bem bacana. Você ter oportunidade, tudo isso você consegue fazer nas sessões 1 a 1, de reconhecer os avanços, mesmo que eles sejam pequenos, né? Pequenos avanços de tipo, olha, você não cumpria esse padrão durante o check-in, eu reparei que você começou a fazer, e olha como isso traz leveza, traz gentileza a mais para o check-in ou para o check-out, ou qualquer outra tarefa que a pessoa execute ali durante o turno. Então, é muito importante a gente reconhecer, né, esses avanços. E, por último, dê feedbacks contínuos. E quando eu falo contínuos, dê feedbacks tanto positivos quanto negativos, não? Ou construtivos. Também na primeira aula eu falei muito dessa importância da gente conseguir equilibrar os feedbacks positivos com negativos, garantindo que a gente dá mais positivos numa escala ali de 3 para 1, para que não gere reatividade. Mas o que eu quero trazer aqui é que a importância da gente trazer esses feedbacks, eles reforçam o desenvolvimento contínuo da pessoa, porque senão, se a gente está ali se esforçando e se desenvolvendo e fazendo melhor, e ninguém repara, parece que aquilo não tem valor, né? Não que você precise ficar ali aplaudindo tudo que a pessoa fizer, não é isso, mas é você encontrar um equilíbrio de que a pessoa consiga entender que aquele esforço ele é sim válido e ele traz e agrega valor, né, para os resultados, seja para dentro da equipe, seja para o encantamento, né, para a excelência dentro da operação. Então, esse é o segundo pilar. O ideal é que a gente consiga, nesse pilar de excelência, o ideal é que a gente consiga manter as pessoas no que a gente chama de flow.
Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o flow ele é um estado mental em que as pessoas se sentem totalmente mergulhadas, concentradas, com foco em determinada tarefa, porque são tarefas que demandam uma certa concentração, porque as tira, de certa forma, da zona de conforto. Então, basicamente, para você estar no flow, porque quando a gente faz algum trabalho, vou explicar o que é o flow, né? Quando a gente está realizando alguma função, por exemplo, quando você é recepcionista, ou quando você é camareira, ou quando você é bartender, seja qual for a função, tem coisas que você vai fazer com muita facilidade. Né? Você vai ter muita técnica e você já vai estar acostumado com aquilo. E essas funções, de certa forma, normalmente são funções repetitivas, elas te jogam numa área de tédio. Que isso? É chato fazer, porque você já sabe fazer, não desafia, não é desafiador, você não sente que está se desenvolvendo, então é aquilo que a gente fala de todos os dias fazer a mesma coisa, né? E tudo bem, tá? Todas as funções, independente de qual seja, elas sempre vão ter, e é importante que tenham, atividades que sejam ali na área do tédio, digamos assim. Né? E tem outras atividades, as atividades que nos tiram da zona de conforto, né? Que nos jogam ali numa zona de muito aprendizado. Muitas vezes, quando é muito exacerbado, quando é muito fora da nossa zona de conforto, acaba nos jogando também numa zona de ansiedade, né? Em que é isso, a gente tem uma zona de conforto. Depois da nossa zona de conforto, vem uma zona próxima, que é a zona de aprendizado, em que a gente está se desenvolvendo, mas num ritmo, digamos que confortável. E se você pula um pouco fora disso, aí você já cai meio que na zona de pânico, né? Porque está muito longe já da nossa zona de conforto. Então, o ideal para manter as pessoas na zona de flow é você ter atividades que as mantenham nessa zona de aprendizado. O que é isso? É ter cuidado para delegar funções e atribuir coisas que não as joguem nessa zona de pânico, em que elas não sabem nem por onde começar a fazer aquilo, né? Então, imagina para quem chegou há pouco tempo na sua equipe, está chegando um VIP muito importante, você fala, olha, agora vai ser você que vai receber essa pessoa, garanta que ela fique encantada. Você jogou ela na área de pânico, provavelmente, né? Ela não sabe muito bem como fazer aquilo, quais são os padrões, o que implementar, o que eu tenho liberdade ou não para fazer com aquela pessoa. Então, você jogou ela na zona de pânico. Então, o ideal é que, se ela não está acostumada com aquela função, que você a jogue na zona de aprendizado. Então, você vai acompanhar, olha, tem um VIP chegando, eu vou acompanhá-lo, eu queria que você fosse comigo para você ver como eu conduzo, depois eu te explico os padrões, né, que a gente precisa implementar para todos eles, o que de extra a gente está fazendo para esse VIP específico, etc. E com isso você consegue manter a pessoa nessa curva que a gente chama de flow. Não são todas as atividades. Como eu disse para vocês, tem muitas atividades que vão cair na área de tédio, mas o importante aqui é que você garanta que todo mundo tem 1, 2, 3 atividades que caiam ali na zona de aprendizado, que garantam que elas estão se desenvolvendo, né? E traz esse sentimento para a gente de excelência, porque a excelência ela não é um estado, né? Concreto. Ela é essa sensação de desenvolvimento contínuo, que é isso que a gente precisa trazer para dentro da nossa equipe, igual a gente traz para os hóspedes, né? Então, esse é o segundo pilar. E agora, o último, terceiro pilar, a gente fala sobre algo que eu sou apaixonada e que acho que a gente deve aplicar para tudo na vida, que é propósito. Então, as pessoas, elas precisam ter um propósito para trabalhar, elas precisam saber o porquê que elas fazem aquilo que elas fazem. E isso, muitas vezes, é muito importante em todos os trabalhos, mas na hotelaria em específico, onde o trabalho exige tanto, a operação demanda tanto das pessoas, nem sempre essa operação ela é, digamos que, valorizada genuinamente por quem está executando, quem está ali na execução,
E isso faz com que os padrões caiam muito, a excelência caia muito, porque elas não estão vendo um sentido para aquilo que elas têm que fazer. Né? Aquele muitas vezes não é o mundo delas, né? Aquele tanta atenção ao detalhe, aquele muitas vezes hotéis de luxo, né? Em que as pessoas que trabalham têm realidades muito diferentes daquelas que a gente está tentando oferecer para os hóspedes. Então, é muito importante que a gente traga um propósito, um porquê. Por que aquilo é importante, né? Por que tantos detalhes? Por que é tão importante cuidar para que a mesa seja tão bem posta, para que a cama seja tão detalhadamente feita, né? Então, como seres humanos, a gente precisa de um motivo maior para fazer, né? E, afinal de contas, por que elas trabalham? E é nossa missão, né, como liderança, fornecer para essas pessoas esse motivo. Ela é comunicado, né? Todo mundo precisa ter esse motivo. Quando a gente tem, para que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Esse motivo ele é muito pequeno. Não é que ele não seja importante, óbvio que ele é. Todos nós precisamos, né, para sobreviver. Mas não é ele não engaja. Não é ele que traz sentido para a nossa vida. Né? Então, a gente precisa dar um motivo que seja maior do que elas, que elas consigam ver o impacto que elas geram nas outras pessoas, na sociedade, no mundo, enfim. Aí vai depender de empresa para empresa. Tem uma história que eu gosto muito, que meio que traduz o que eu quero dizer aqui com propósito. Teve uma vez, o presidente, o John Kennedy, nos Estados Unidos, ele foi visitar a NASA. E aí ele passou por um funcionário e, sem saber a função do funcionário, ele perguntou: oi, bom dia, o que você faz aqui dentro da NASA? E aí ele respondeu: eu ajudo o homem a chegar à Lua. Ele era um faxineiro. Então, vocês vejam como o papel da liderança aqui é tão essencial. Como que um faxineiro consegue ver a importância, isso quem traz essa clareza é a liderança. A importância e o quão essencial o trabalho dele é de garantir que o ambiente está limpo, organizado, estruturado, para que as pessoas consigam trabalhar, se concentrar, serem produtivas, e sim, e é essa a forma com que ele contribui para que os homens cheguem à Lua. Né? E é muito bonito quando as pessoas conseguem ver esse propósito. E é a nossa missão, né? Transmitir isso. Afinal de contas, para que as pessoas trabalham? Né? Então, as empresas, por exemplo, o Google, eles têm como propósito organizar a informação do mundo. Então, o que as pessoas fazem diariamente no Google? De determinadas formas, né? De diversas formas diferentes, todo mundo contribui para que a informação do mundo seja organizada, seja no marketing, seja no design, seja da forma que for. É isso que todo mundo está contribuindo para organizar a informação do mundo. Por exemplo, o TED, todo mundo que trabalha lá dentro contribui para criar ideias que merecem ser espalhadas. É isso que é o propósito do TED. Dentro da My Academy, por exemplo, a gente forma líderes melhores para a gente ter um mundo corporativo melhor. Então, é isso que todo mundo que trabalha aqui dentro faz. E no seu hotel, o que as pessoas fazem? Para que as pessoas trabalham? Né? Para que você trabalha? Então, uma forma de aplicar esse pilar do propósito é deixar claro para as pessoas o propósito da sua empresa, o propósito do seu hotel. Né? O que a gente faz aí dentro? A gente cria momentos memoráveis, a gente cria experiências inesquecíveis, a gente traz acolhimento, a gente traz a sua segunda casa em qualquer lugar do mundo, eu não sei exatamente, né? Mas qual é o propósito para que vocês trabalham, no final das contas, né? Então, essa é a dica número 1. A segunda, para aplicar esse pilar de propósito, é você começar os turnos. Você pode ter duas opções. Você pode começar o turno ou terminar o turno com uma pergunta semelhante. Então, por exemplo, se for no começo do turno, você pode perguntar quem que vocês vão impactar positivamente hoje? E você pode... Aqui eu coloquei impactar positivamente, mas você pode colocar o propósito da sua empresa. Então, por exemplo, se for aqui dentro da My Academy, eu vou perguntar, né? Como que você vai hoje ajudar os líderes a se tornarem melhores líderes? O que você vai fazer?
né? Então, como que você vai contribuir hoje? Porque isso linka o trabalho deles atualmente, né, no dia de hoje especificamente, com a missão grande, com o propósito grande que é da empresa. Então, dentro do seu hotel, se for, por exemplo, né, acolher como se fosse a sua segunda casa, o que você vai fazer hoje para que algum hóspede se sinta na sua segunda casa? O que você vai fazer de diferente hoje? O que você vai fazer a mais? Né? E isso consegue trazer para eles o propósito, porque não é só arrumar uma cama, não é só cumprir o padrão, porque os padrões existem. Não, existe um propósito. Eu quero fazer com que as pessoas aqui se sintam verdadeiramente em casa, estando fora de casa, por exemplo, né? Então, trazer ali o seu propósito e trazer isso para as pessoas de uma forma muito clara e na rotina, né? Com pequenas coisinhas do dia a dia. A terceira dica é você usar as reuniões, né, de equipe para dar significado para os resultados. Então, por exemplo, em vez de você só apresentar os KPIs, né, apresentar NPS, taxa de retorno, elogios, etc., você trazer uma história real. Então, olha, o nosso NPS no último mês, ele aumentou 1 ponto. Por que ele aumentou 1 ponto, né? Esse 9,8, por exemplo, ele foi dado por uma família que veio, a Joana fez questão de recebê-los de determinada forma, de preparar o quarto e tal, era aniversário da filha, ela montou uma cabaninha com o nome, colocou bexiga, enfim, não sei, né? Aí vai da coisa. Mas você trazer, associar aquela meta batida, aquele número que cresceu, aquele resultado, a atitudes da equipe no dia a dia, porque isso traz credibilidade para as ações, traz valor para as ações e para o esforço deles no dia a dia. E o contrário também, olha, eu acho que a gente se descuidou esse mês, então o NPS caiu. Vocês viram como impacta? A gente teve fulano de férias, a gente trocou a equipe, fulano não está treinado ainda, né? Teve uma rotatividade alta, não foi legal, e impactou na operação. Olha como o nosso NPS caiu. Para eles verem que é o trabalho deles, no final das contas, né? Que sobe ou desce o NPS, que aumenta ou baixa a taxa de retorno dos hóspedes, né? E, por último, para esse hábito, para esse pilar aqui de propósito, eu queria trazer para vocês a sugestão de vocês criarem o hábito de, toda vez que vocês forem delegar alguma coisa, vocês se perguntarem o porquê que isso importa e vocês explicarem isso para as pessoas, né? Então, acrescenta sempre, olha, é importante que você, durante o check-in, faça esse padrão assim, porque isso vai impactar na forma como a pessoa se sente ou na forma, na imagem que a gente passa da marca, que é de determinada forma, etc. Então, isso você vai conseguir trazer para eles a razão pela qual eles precisam fazer aquilo daquela forma, né? E não simplesmente colocar padrões específicos. Vou dar um exemplo. Dentro do Sofitel, por exemplo, quando eu trabalhava, tinha uma coisa que era muito interessante. A gente tinha que estimular os 5 sentidos, porque isso era um padrão da marca. Então, durante o check-in, era importante que a recepção tivesse com um aroma específico que era da marca, que estivesse tocando uma música, na época era no Rio de Janeiro, então era de bossa nova, não sei o que remetesse à cultura local, porque o Sofitel tinha muito essa pegada de cultura local. Então, era uma forma de você estimular, né, olfato, estimular a audição, e aquilo era padrão da marca. Então, não era só porque a gente achava a música legal, ter música ou não era só porque a gente achava o cheirinho gostoso. Não, era uma forma da gente transmitir ali para o hóspede um cheiro que remetesse à cultura local, uma música que remetesse à cultura musical do Brasil. Então, e com isso, obviamente, ter esse sentimento de acolhimento, né, e de reflexo da cultura francesa dentro da cultura local, que era a tradução do Sofitel. Então, quando você traz essas explicações, essas justificativas para as nossas ações, elas ganham um propósito e as pessoas engajam mais em fazê-las acontecer, do que simplesmente se a gente colocar um cheirinho na recepção ou simplesmente você colocar música para tocar, né? Então as pessoas não veem valor. Se estiver desligado ou não, talvez não faça tanta diferença assim. A partir do momento que você dá uma razão, um propósito para aquilo,
aquilo ganha uma nova dimensão de importância, né? E isso serve para tudo que a gente faz dentro da hotelaria. É muito importante a gente traduzir o porquê, né? A importância daquele gesto, tá? Então, deixa eu resumir agora aqui para vocês o que a gente viu lá no mapa mental. Então, hoje a gente viu os 3 pilares da motivação, que são autonomia, excelência, que é esse sentimento, né, da gente estar em constante evolução, e propósito. Dentro da autonomia, eu dei 5 sugestões de você delegar, dando clareza, né, no destino, naquilo que você quer que seja feito, e liberdade no caminho. Então, você fala o que precisa ser feito e deixa a equipe definir o como que aquilo vai ser feito. Faça perguntas que estimulem o protagonismo, né, da equipe. Então, o que você sugere para resolver isso? Como que você acha que deveria ser feito? Estimule a criação de melhorias operacionais. Então, olha, eu reparei que a gente está tendo esse problema com frequência, né? O check-in está demorando muito tempo, ou o check-out, ou as malas não estão descendo a tempo, os hóspedes ficam esperando. O que vocês sugerem para a gente melhorar né, a nossa operação? E aí você vai testando as sugestões deles. Quarto, crie um ambiente que a pessoa, que as equipes consigam, obviamente com respeito, discordar de você, né? Sugerir coisas diferentes, questionar, propor soluções inovadoras, né? Quando eu digo inovadoras, não precisa ser nada fora da curva. Propor soluções que sejam diferentes do que é feito hoje. Então, que eles tenham essa liberdade e essa autonomia. E aqui, quinto, destaque os exemplos. Então, incentive, né, quem usou a autonomia. Então, incentive ali contando coisas. Olha, a Ana hoje ela tomou a liberdade de subir com o hóspede. O mensageiro não estava aqui, então ela acompanhou o hóspede até o quarto, né, fez ali a apresentação de todos os nossos serviços, etc. O hóspede ficou encantado. Pronto, normalmente seria o mensageiro, por exemplo, fazendo isso, e ela tomou essa iniciativa porque o mensageiro estava ocupado recebendo outro hóspede, por exemplo. Tá? Então, aqui de autonomia. No segundo pilar de excelência, eu dei outras 5 sugestões. Faça 1 a 1 regulares, no mínimo quinzenais. Crie um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador direto seu. Reconheça os avanços das pessoas, mesmo que pequenos. Então, reconheça ali, dê elogios, né, do desenvolvimento das pessoas. Feedbacks contínuos, positivo ou negativo, significa que você está olhando para as pessoas, você está se importando com o que elas estão fazendo. E, por último, mantenha a sua equipe no flow, ou seja, garanta que, sim, eles têm tarefas repetitivas e que são, de certa forma, a gente chama entediantes, porque eles já sabem, não os tiram de zona de conforto, mas garanta também que todos eles têm 1, 2 ou 3 atividades que os mantêm no flow, que, ou seja, que os desenvolvem, né, que tiram, que necessitam, que demandam, né, da concentração e da atenção plena deles ali, para que eles consigam se desenvolver. Então, os tira da zona de conforto, né, do automático. Então, esse é o segundo pilar da motivação. E o terceiro pilar da motivação é o propósito, que é você dar o propósito para as pessoas trabalharem. Como que você faz isso na prática? Você deixa claro o propósito do hotel. Afinal de contas, para que vocês trabalham? Né? Dei vários exemplos disso aqui. No segundo, comece o turno com a pergunta, por exemplo, como que você vai colaborar para tornar esse hotel a segunda casa do hóspede X, por exemplo, né? Ou seja qual for a missão, né, o propósito do hotel de vocês. Então, incentive, né, e faça esse link do que eles fazem hoje, contribuindo para propósito, para a missão do hotel que vocês estão trabalhando. Terceiro, use as reuniões da equipe para dar significado dos resultados. Então, o NPS aumentou porque, olha, esse mês, que atividades, que ações bacanas que a equipe, sei lá, do restaurante fez, que as ações da Gov fez, de Guest Relations, da recepção. Então, traga para eles a contribuição deles nessas métricas, né? Tanto para o bom quanto para o ruim, né? Para eles terem essa noção de que impacta e faz diferença. Em quarto, crie o hábito do porquê que isso importa. Então, quando você for delegar,
alguma coisa para eles, garanto que você explique o porquê que aquilo é importante e como que aquilo impacta no resultado, na métrica, no que você vai medir com aquilo, né? Na satisfação do hóspede, no engajamento da equipe, seja no que for. Por que é importante eles fazerem aquilo? E, por último, compartilhe histórias reais de hóspedes que foram impactados, de engajamento da equipe. Compartilhe histórias de quem realmente contribuiu com a autonomia, né, com o propósito, como que você trouxe esse propósito para dentro da prática dos hóspedes. Tá? Então, essa foi a aula de hoje, falando sobre 3 pilares da motivação. Espero que vocês usem e abusem desses pilares na prática de vocês. E agora, para a gente... Deixa eu parar de compartilhar aqui. E agora eu vou deixar um convite para vocês para a próxima aula, que vai acontecer nessa terça-feira, às 11 horas da manhã. A gente vai falar sobre o tema como criar uma cultura de excelência na sua equipe hoteleira. Caso você ainda não esteja inscrito para participar dessas aulas ao vivo, eu vou deixar o link de cadastro aqui na descrição do vídeo do YouTube e a gente se vê lá na próxima terça, às 11 horas da manhã. Até lá! Beijo!